Boa tarde, pessoal. Você está aqui na TV Orkut, num programa onde o normal é ser diferente. E onde o normal aqui é ser paranormal, né, Cris? Totalmente normal. E hoje nós vamos ter uma sumidade do meio ufológico. Além do que ele é médium, ele é contatado, ele vai contar toda a sua trajetória, né, Kátia? É verdade. Será uma belíssima pauta e contamos aí que você acompanha até o final. É verdade. Vamos à mensagem, então, porque hoje nós temos muito assunto com uma pessoa muito especial que está aqui no Enigmas. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. Conte-se em verso ou prosa, o fim não muda em nada. O que ambos têm sentido depois da briga apagada. Canta a rosa, canta o cravo, tocam o cravo e o piano, desfilando desagravos dos cravos dos seus enganos. Toda rosa tem espinhos, cravos na carne incrustados. Todo cravo tem caminhos, os pés feridos, cortados. Fossem do cravo os espinhos e da rosa os pés cortados, entenderiam os caminhos por um e outro pisados. Canta a rosa, toca o cravo, sons do cravo e do piano, desfilando desagravos, tanto a rosa dos cravos de seus enganos. Tanto o cravo como a rosa têm muito que aprender, são almas esperançosas cansadas de igual sofrer. A vida dá tantas voltas que é difícil de dizer, por linhas retas ou tortas, o que pode acontecer. Canta a rosa, canta o cravo, tocam o cravo e o piano, desfilando desagravos dos cravos dos seus enganos. Se podem as duas flores florescer em um jardim, esquecendo suas dores sobre um pé de alecrim. Quem sabe dos dissabores, fiquemos livres enfim, vivendo só os amores e esquecendo o que é ruim. Chora a rosa, chora o cravo, tocam o cravo e o piano, desfilando desagravos dos cravos dos seus enganos. E assim, no sansara cravo e rosa, conhecem dores, amores, solução para sair da contramão, eis o perdão, prosseguir rumos celestes. Segue cravo, segue rosa, nos céus jasmins e carmins, entendendo que tudo é lição nas asas da evolução. Que lindo poema. Lindo, né, Kátia? Lindo. Pois é. E segue o cravo e segue a rosa, né? E é isso aí, o entendimento, a reconciliação, o amor é que vale a pena nesse planeta Terra, né, Kátia? E evoluir sempre, né? Como diz, a roda de Sansara serve justamente para que a sua vida, ela se modifique, mas você evolua. E eu tenho certeza que através da nossa entrevista hoje, através desse pesquisador ufólogo, vocês vão conhecer bastante coisa e vão evoluir aqui no aprendizado. E olha, ele é descendente lá atrás de judeu, porque ele leva o Pascoal, né? E Pascoal, pela minha pesquisa aí, tem o pé com a parte judaico-cristã. É verdade. Então, o Pascoal é o renascimento, é o novo. Então, eu trago aqui para vocês um ícone da ufologia, é um ícone da paranormalidade,
Ele tem contato extraterrestres há muitos e muitos anos, escreveu o livro Missão Terra e vem falar para a gente qual é a nossa missão nesse 2012. Eu apresento com muita honra e muito orgulho Raul Pascoal. Muito bem-vindo aqui no programa Enigmas. Muito obrigado. Raul, uma Bem-vindo, honra enorme Raul. estar Obrigado, com você. Muito obrigado. Raul, conta um pouco da sua trajetória para o nosso internauta. Então, eu costumo perguntar, minha trajetória começou na Terra novamente. Olha, né? que maravilha. E eu gostei muito da poesia porque eu tenho uma matéria que se chama A Espada e a Rosa. Olha que lindo. Entendeu? Lindo. E eu tenho um dever na Terra, engraçado, de defender as mulheres. Olha que maravilhoso, que maravilhoso. Isso trouxe uma Entendeu? sensibilidade, né? Principalmente Sabe? nos poemas. Que é o lindo. título de uma matéria que eu coloquei como A Espada e a Rosa. A espada é perigosa, mas a rosa é sempre bonita, né? Maravilhosa, Verdade. né? Apesar dos espinhos Né? necessários. Os espinhos, temos que ter cuidado com eles. É Só verdade. isso, né? É verdade. Né? Cuidados. Que bom, não sabíamos. Então, Então, Está né? em nossa Tá vendo? Eu homenagem gostei pra da você. poesia. Muito, gostei, muito me emocionou. Olha que lindo, né? Que lindo. Que bacana. Né? Então, trajetória. Eu nasci em São Paulo Certo. e com 6 anos fui para Guaxupé, sul de Minas, com meu pai. E lá foi o primeiro contato que eu já esperava, não é? Aos 6 anos de idade, Raul. Aos 7 anos e meio de idade. Olha que interessante. Num campo de aviação, que lá era um aeroclube Guaxupé de aviação, Baixa o pé. onde eu já estava esperando contato. Foi durante a noite, a minha família dormia, eles me transportaram para lá. E lá aconteceu o primeiro contato, uma nave muito grande, Correto. tá bem? E um homem com quem eu tive contato, e dentro da nave estavam 2 mulheres que me acompanham até hoje em tudo que eu faço. Olha que maravilha. Tá vendo? Raul, uma pergunta. Esse contato foi físico ou foi Físico. extra? Ah, foi físico. Não, é físico. Meus contatos sempre foram físicos e passaram a ser também, né, mentais. Bacana. Entendeu? É porque a linguagem universal Mentais. é o pensamento, né? Não, o contato mental, Cris, vou fazer uma explicação para você. Não tem nada a ver com telepatia. Certo. Entendeu? A telepatia só pode alcançar coisas aqui no nosso mundo. Fora daqui, a telepatia não tem alcance. Não tem alcance. Tudo bem? Então, aí nesse contato, eu conversei com esse homem e eu era pequenininho, fiquei parado ali no chão. O aeroporto era de pedregulho, daquele tipo que é curvo, Certo. né? Muito grande. Da luz que vinha da nave, eu conseguia ver as pedrinhas no chão e a luz da nave não deixava sombra. Eu poderia ver pedras de um lado e do outro sem sombras. Que interessante. Isso é né? muito importante, Muito porque não há sombras, né, na luz de uma nave Que verdadeira. interessante. Tá? E ali foi o primeiro contato onde eles, dentro de um canal imenso de luz que vinha da nave, passou aqui para dentro do meu cérebro, nesse ponto, que nós chamamos de canal lunar, esse ponto. É um canal que tem o nome canal lunar. É um canal de comunicações. Passou, né? Então eles devolveram a mim um pequenininho ponto dourado, que era da minha origem. Que interessante. E isso abriu toda a minha vidência na época, clarividência e tudo mais, me ajudou muito, né? E eu nunca deixei de ter contato com eles. Olha que maravilha, né? Eles são, você vai perguntar, eu posso responder. Eles são homens e mulheres. Como nós E aqui na nós somos parecidos com eles. Olha que interessante. Eu não tenho contato com esses tipos por aí. Meus Certo. contatos são reais, né? Foram muitos contatos. E você precisa saber que na Terra, no nosso mundo, existiram poucas pessoas que entraram dentro de uma nave espacial por mais de 10 vezes. E você é uma dessas pessoas que entrou, né? Muitas e muitas vezes. Mas você tem uma Muitas ligação espiritual, pelo que eu andei assistindo seus programas. Sim, sim. Você já veio de outro local. Eles Pra reencarnar aqui na Terra. revelaram a mim
Certo. naquele dia, o que eu já estava guardando. Eu sou da origem deles. Entendeu? Então aquele canal de luz que passava da minha visão para o rosto dele, numa altura de 200 metros e distância de 200, como uma pirâmide. Correto. Quando ele começou a falar na língua dele, eu não entendia. Então eu pedi em pensamento. E ele sabia o que tinha que fazer, porque eu já tinha conhecimento. Correto. Ele adaptou as aparelhagens da nave e deu um estrondo dentro do meu cérebro. Que interessante. Explodiu meu cérebro. Daí eu comecei a entender a língua dele traduzida na nossa língua. Entendeu? Mas era assim, era tão forte o contato que eu conseguia ver o quadriculado do rosto, da pele dele. Sabe, a nossa pele tem um quadriculado. Certo, tem uma. Os poros, Não é né? isso? Tudo certinho, é verdade. Conseguia ver e de perto, assim, como se estivesse olhando para ele, que ele queria que eu o reconhecesse. E eu o reconheci. Tá? Que maravilhoso. É né? isso. Foi o primeiro Tem uma pergunta contato. bem pertinente aí Depois, para isso. de uma próxima vez, eu entrei para dentro da nave. Tá? Os internautas nós- já estão entrando aqui, porque Então. o pessoal já está assistindo o programa, está interagindo aqui com Ah, você. eu costumo me emocionar. Você falou de poesia, coisas bonitas. Eu trabalhei com música. Eu tenho essa Tem alma de arte artista, né, já? no né? sangue, né? Olha, Então, que maravilhoso. eu fiquei emocionado porque vocês são assim também, né? Somos. Essa poesia, essa arte que nós trazemos em nós. A arte de viver. É isso né? mesmo. A vida é uma arte, A né? arte de viver. E saber viver. Né? Com certeza. E Qual- contatar pessoas como você com conhecimento para poder divulgar, para poder falar, para poder passar experiência. E o teleinternauta pergunta para você: gostaria de saber, Raul, como é a forma do ET? Então, você pode falar desse ser, como ele era? Olha, eu não o chamo de ET. Não. Na Terra criou um costume, ET, Sim. que é aquele negócio pequeno com aquele olho grande, entendeu? Sim. E aquele troço lá, aquela coisa lá. Não é com isso que eu tenho contato. Não é com esse tipo de criatura. Perfeito. São criaturas. Eu disse, vou repetir, nós somos parecidos com eles. São altos, mais altos que eu, né? Quase 2 metros de altura, por aí. São pessoas bonitas, né? De uma inteligência incomparável, e são criaturas como nós. Nós somos descendentes deles. Essa coisa de ET, na minha linguagem, não existe. Foi criado na Terra, né, através de filme, divulgação e tal, mas nem gosto de pronunciar a palavra ET, porque já cai nessa tradição, aqueles seres Baixinhos, pequenininhos, aquele tipo chupacabra, aquele tipo que faz abduções nas pessoas. Certo. Eu não sou uma criatura abduzida. Tá respondendo aqui, Jonas, a sua Tudo pergunta. Ele perguntou se Perguntaram você era se você abduzido. era um abduzido. Perguntar? Não, não sou um abduzido. Eu tive contato e esperava o contato. Nunca me raptaram. Nunca fizeram nada comigo, nenhuma experiência que eu não soubesse o que era, e nunca tive contato com quem eu não sabia quem era. Isso é muito importante. Então você teve um reconhecimento quando você Perfeito. ouviu. Exatamente. Eu sou espiritualista. Eu gosto do preto no branco. Para eu me contactar com alguma coisa, eu tenho que saber quem é. Tá certíssimo. Entendeu? E se eu não souber quem é, a minha clarividência vai ler os pensamentos, vai ler Vai o tipo mostrar, de né, astral, Vai mostrar. ou se está impregnado, se não está impregnado, de onde é aquela criatura. Eu aprendi isso, né? Nós sempre tivemos isso na nossa origem, né? Com Tá certeza. Tem uma pergunta aqui. O internauta está interagindo bastante. É hoje. verdade. É. O Jorge pergunta, por que você acha que foi escolhido por esses seres? O que de especial eles te disseram que você tinha para este contato? Não há escolhido, eu não fui escolhido. É a Eu pergunta escolhi dele. Sim. a voltar à Terra. Já estive aqui por muitas vezes, em muitas encarnações, em muitas eras terrestres desde o início. Eu escolhi voltar à Terra.
não existe escolhidos. Nós escolhemos. Nós decidimos. Tem até uma frase, né, do comando na qual Okay? nós também tivemos aí algumas Vamos informações tirar assim. essa palavra da cabeça. Por que você foi escolhido? Isso não existe dentro da verdadeira ufologia. Verdade. Verdade. Raul, Perfeito. me diga uma coisa, eles dizem que eles são de que universo? Ou de que planeta que eles são? Olha, eu vou contar uma história para você. Existiu um outro universo maior que o nosso. Eram 12 universos. A minha origem é de lá. Certo. Aquele universo foi totalmente destruído por rebeliões que vêm de um passado de milhares de anos. Para a entrada no nosso universo existe uma passagem, onde está o sistema de Alfa e Ômega, e um Sol maior, que é o sétimo Sol, o sétimo espaço, que é a passagem para o nosso universo. Então a minha origem vem desse lugar, acima desse universo de 12 céus. Porque, na verdade, esse universo de 12 céus foi criado por um outro de 25 céus, Certo. onde está o imenso trono do nosso Criador. Correto. Então, se perguntar, Raul, para quem você trabalha? Eu quero dizer, para Deus, nosso Pai Criador, e para os 7 espíritos da criação. Olha que interessante, né? E quem são os 7 espíritos da criação? São os 7 espaços onde nós estamos, o nosso universo. Os 7 espíritos da criação que criou o nosso universo com 6 espaços e mais um. Por isso está escrito, e Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º descansou. Perfeito. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. O que eles falaram para você sobre o nosso planeta, sobre Terra, nesses contatos? Não precisava falar muito. Eu reconheci a Terra. Entendeu? Me falaram que eu tinha que trabalhar muito aqui, que essa era a minha missão, e eu me tornaria uma base extraespacial, energeticamente, fisicamente, e com eles também. Então, a nossa missão pega essa superioridade de naves Correto. e outras, de outros mundos habitados dentro do nosso universo, nas nossas galáxias, que são hierarquias interligadas. Então, a sua pergunta ficou assim, né? Eu respondo Não, mas é maravilhoso. de uma forma maior. Mas é uma forma mais né? ampla, isso é bacana. Tá bem? Raul, e esse projeto Missão Terra, que eu sei que você que comanda esse trabalho aqui, ele converge agora em 2012 em que ponto? Primeiro eu vou explicar o que significa Missão Terra. Então olha para o nosso internauta. Tá bem? Ali tem um título desse livro, Alfa mais Ômega, Vamos pegar um Missão Produção. 2. Terra. Significa a missão na Terra. Missão na Terra. Porque a Terra é o ponto mais importante do nosso universo, sabia? Não sabia. Então fique sabendo, por isso estamos Olha, que aqui. maravilhoso, né? Então estamos no Passaria por aqui todas as modificações e transformações que haveria de ter, não só na Terra. É errado dizer que a Terra mudará. A Terra não mudará se não mudar todo o nosso universo. É um conjunto Correto. de acontecimentos, tá bem? E também, o homem preocupa com ele, né? Nós temos que preocupar com o mundo onde estamos. Se ele for resgatado, existirá a espécie humana, senão não existirá. Portanto, a Terra, para nós, é o ponto exato da nossa missão. Por isso, Missão Terra. E nesse momento, 2012, Raul, eu sei que você tem bastante conhecimento, eu sei que você vai responder isso com muita facilidade. 2012, nós estamos em 2012. O que acontece daqui em diante? Pelo teu Olha, conhecimento. Cris, eu teria que ficar com você pelo menos uns 6 meses Certo. para explicar o que acontece. Tá. As profecias, as modificações com a Terra, há muita confusão em tudo isso. Em Correto. comunicações,
Depois que surgiu, de 1980 até agora, seitas espiritualistas, contatos telepáticos, contato com essa terrestre, que quem tem o contato não sabe quem é. Isso é um erro absurdo. Não sabe qual a intenção. Existem pessoas que têm contato com seres que são reptilianos. Isso é um absurdo. Eles não poderiam ajudar a Terra, eles podem só prejudicar a todos nós. Entendeu? Então, assim, vou contar uma coisa para você. A NASA descobriu ultimamente, e isso já vinha sendo falado, inclusive Chico Xavier já falava. Correto. Eu escutava isso quando era criança, que passaria pela Terra um grande mundo que se chamava Nibiru. Nibiru. Isso. E que no início desse ano, ele entraria com toda a força e a humanidade estaria vendo esse globo imenso que poderia destruir a Terra. Correto. Eu vou perguntar para você, você viu ele passando? Não. Foi destruído. A nossa missão destruiu esse globo imenso que fazia parte do sistema de Sírius, num passado muito distante, e que atingiu a Terra assim, desde a segunda civilização da Terra. Entendeu? Esse tal Nibiru. Ele foi destruído. Ele era um corpo celeste energético? Não, ele é um mundo que ficou negativado, Certo. que os seres negativos assumiram a posse sobre aquele mundo e pertencia ao sistema de Sírius. Entendeu? Então, em Sírius, eles destruíram 3 sóis. E todo o sistema daqueles sóis, para que eles pudessem chegar à Terra. Entendeu? Então, eles passariam pela Terra, tudo bem? E a presença dessas criaturas aqui poderia agravar muito e até destruir parte do nosso mundo, das civilizações e das raças. Ele não passou por aqui, tudo bem? Tudo bem. Então eu estou deixando isso aí esclarecido. Por que não passou? Estavam esperando e não chegou, porque foi destruído. Entendeu? Foi um trabalho do anonimato, então, aí que aconteceu. O que nós fazemos, Cris, lá fora o mundo não sabe. A nossa missão, a parte secreta da nossa missão, nós só falamos assim com pessoas como você, num canal de televisão, você é minha testemunha, os que estão lá fora são minha testemunha. E eu falo a verdade, eu não mento, o ufólogo não mente. É verdade, você está há muitos anos isso, né? O ufólogo não dorme, o ufólogo não mente. Quero dizer para você sobre as profecias. Nós estamos trabalhando para que nada de grave aconteça com a Terra. Esse é o nosso maior trabalho aqui. Para isso, temos que dizer ainda, tudo que teria que ser resgatado de criaturas terrenas, a espécie humana, já está resgatado. Então é uma ilusão, uma bobagem, uma mentira, o que você escuta lá fora, resgatar alguém, parará, parará, papá. A providência não espera um desastre. A providência trabalha antes, muito antes. Eu tenho o prazer de dizer para você que se você estiver preocupada com a espécie humana, não fique a partir de hoje, porque as principais criaturas já estão resgatadas. Quer dizer que, então, se houver um cataclisma e tal, o planeta Terra sobrevive a todo... E as criaturas que o estão... planeta Terra, se o meu pai me ajudar, e as naves com quem eu tenho contato, ele não passará por essas transformações terríveis, porque a Terra já foi destruída por 3 vezes, essa seria a 4ª, na sua existência, Certo. por inimigos da criação. Entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado com comunicações, em todos os sentidos, na Terra. É preciso ter muito cuidado com comunicações, inclusive de seres extraespaciais. Eu tenho uma pergunta que é bem pertinente. Ultimamente virou um modismo dentro de centros de serem extraterrestres incorporados. Isso é uma realidade no seu ponto de vista como espiritualista? Olha, por que eles descem dentro de centro?
não é normal. Tudo bem? Poderia não acontecer. Então aconteceu uma mistura de tudo dentro do centro espírita e dentro de todas as religiões, inclusive na igreja. Correto. Essa mistura. E assim, as pessoas que recebem essas criaturas, na maioria das vezes, não sabem quem é. São médios, são sensitivos. Mas eles não têm aquela curiosidade de indagar, de perguntar, de pesquisar, de saber o que querem. Aí é que está. Correto. A preocupação de onde vem a informação. E na maioria das vezes, posso dizer, Claro. não é bom. Claro. Não é bom. Eu tenho muita experiência, Cris. E eu sei, por isso que eu trouxe Tem você muita aqui. experiência. Eu quero E às vezes falar a verdade eu posso contrair contra mim inimigos, mas eu isso é não me verdade. preocupo com inimigos, entendeu? Você tem a sua missão, levar aquilo que... Claro, você tem sua missão e faz isso com bastante coerência. e Nós não determinação. falamos aí a espada e a rosa, eu Claro. sou essa espada, minha amiga. Tá certo. É isso Mas aí, eu né? defendo a rosa, aqueles que são bonitos, aqueles que têm esse astral bonito. Eu conheço a pessoa pelo astral que a pessoa tem. Eu sou clarividente, eu consigo analisar O campo áureo. o campo áureo e os tipos de energias de uma pessoa. Olha que maravilha, né? Os tipos de energias de uma pessoa. Tem bastante pergunta para você aqui. Ó, Pois não. Raul, Me hoje o permite? pessoal está bombando aqui na Tudo internet. bem. O pessoal quer Bem. fazer pergunta. Bem, não esperávamos outra coisa, né, Cris? Com certeza. A sua opinião, Raul, esses seres desconhecidos para muitos são considerados deuses do próprio criador da nossa espécie? É a Renata que pergunta. Renata, eles vieram dos deuses, aliados aos deuses. Na grande rebelião, aconteceu a rebelião, criaturas fisicamente, Certo. como homem, mulheres, extraterrestres, e a rebelião ligada aos arcanjos, aos anjos, aos deuses, entenderam? Essa grande rebelião, que ainda acontece na Terra hoje. Então, os entrantes, né, vêm de toda essa parafernália muito antiga, onde está incluído deuses, sim. Não existe deuses. Eu conheço um Deus, o meu Criador. Sim, Temos mais perguntas. Somos deuses, somos, né? Com certeza. filhos de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Temos que saber a nossa atitude, o que podemos plantar e colher. Exatamente. E muitas vezes nós plantamos para o outro colher. Nós não nos preocupamos com o que fazemos. Fazer um bem não é tão simples. Se a Terra está sendo preparada para esse futuro grandioso, quem tirará proveito disso? Acho que eu não. Uma futura geração, né? Entendeu? Uma futura geração. Mas esse é o papel do Livres, semeador, né? livres, né? De todo tipo de demônio, de todo tipo de intromissão, de todo tipo de entrante. Livres para sempre, e voltará a consciência da criatura. A consciência que o homem perdeu no seu passado. Verdade. Perdeu. Então, se você perguntar aos meus amigos extraterrestres como eles consideram a humanidade, vão dizer para vocês, eles vivem por um processo de sonolência mental semiconsciente. Bem robotizado, né, Raul? Eles Aperta, perderam né? isso no passado. Aperta o botão, desliga. O que é necessário, né? Mas temos mais perguntas, né, Cássia? Muitas. Bem, Vamos atender nossos internautas aí, né, Cássia? Tudo bem. alguma evidência concreta que comprove a existência deles? É a pergunta da Edna. Em todos os lugares comprova a existência dele. Nas escrituras, em acontecimento, em contatos na Terra. O que mais comprova a existência deles é a própria Terra. Sabe por quê? A verdadeira ufologia mostra para nós que não pode existir nenhum mundo habitado sem antes ser preparado por eles.
Então a presença deles está em tudo. Em tudo, em todos. No nosso mundo, estou dizendo, a própria Terra é a prova concreta. Não pode existir mundo habitado sem antes ser preparado. Olha só. E também a arqueologia, cientificamente falando, já prova que eles estiveram e estão por aqui, né? Estiveram e estão por aqui. Falando em estão por aqui, Raul, tem uma pergunta bem pertinente. Governos do mundo inteiro anunciam chegada de naves extraterrestres. O que você me diz disso? Qual governo? Bom, nós mostramos alguns vídeos aqui do governo do Canadá, Sim. governo do Islã, que aliás é um povo muito fechado e a gente achou até estranho o Islã vir a público, né? É. Com essa notícia. O que você acha? Vai chegar? Eles vão fazer um contato em massa ou não? Eles sabem que tipo de seres são? Não sabe. Eu acho que não. Deveriam falar. Porque veja bem, anunciar que chegarão naves e não sabe quem é, por que chegarão? Chegarão sim, entendeu? A Terra está sendo disputada por naves contrárias e por naves positivas. Então é isso que eu tenho que falar. Os governos sabem. Os governos sabem, então. Tá? A NASA sabe, os grandes governos sabem. Está sendo disputada, mas aí são seres humanos ou seres reptilianos? Existe esse governo oculto ou não? Na maioria das vezes, existe um governo oculto que se organizou a partir do ano 2011. Reorganizou. Certo. Então, a partir daí veio esse governo oculto, a história dos homens de preto, a história de alguns países dominar a Terra, a partir daí. E eles tiveram contato, sim, com seres que tentariam escravizar a humanidade. Por isso eu estou dizendo, quem falou? O presidente do Islã, sei lá quem, o presidente da República do Brasil, dos Estados Unidos. Falar só não basta, tem que explicar. Eu acho que eles não explicariam. Não, e nem explicaram. Eles dizem que vai acontecer para todo mundo ver. E o mais interessante é que é o primeiro escalão de governo federal. Eu sei porque eu trabalhei no governo brasileiro e a gente sabe que uma notícia dessa quando vem a público é porque a coisa é muito séria, né? Eles estão sabendo há muitos anos. E somente agora é que eles estão passando alguma informação. Certo. Todos os governos maiores da Terra tiveram contato com naves espaciais. Entendeu? Então anunciaram para eles o que deveria acontecer de ruim. E anunciaram para eles o que deveria de acontecer de salvar a Terra e as criaturas. Eles sabem o que pode acontecer. Nesse momento, você, pelos seus estudos, pelas suas pesquisas, pelas informações que você tem desses seres, algum evento catastrófico ocorre com o nosso planeta ou não? Já poderia ter acontecido em 1986 e não aconteceu. A Terra seria devastada. Não ficaria nenhum tipo de criatura sobre ela. E não aconteceu. Foi evitado. No ano de 1986, do meio de 86 ao meio de 87. Certo. Foi numa época que desceram do espaço 25 naves superiores que tiveram contato aqui na Terra. Essas 25 naves superiores veio do ponto maior do nosso universo. Certo. Entendeu? Então, eles evitaram essa catástrofe. Correto. Tudo bem? Que poderia ter acontecido. E agora você acha que não acontece nenhum evento cataclístico assim que vai... Olha, eu acho assim, se depender da verdadeira ufologia, não acontecerá. Assim Mas seja. se depender dos seres humanos, acontecerá. Sem dúvida, é verdade. Sim. Sem dúvida. Então, já que nós estamos falando de governo, vamos falar de militares, vamos falar de criaturas poderosas, de dinheiro, tudo bem? Entenda uma coisa. Eu conheço a história da Terra e posso lhe dizer o seguinte: se juntassem toda a ciência tecnológica da Terra, todos os governos, todas as religiões, não salvariam a Terra. Portanto, quando um governo anuncia que tem contato com uma nave espacial, eu acho que ele ou sabe muito ou oculta muito.
Provavelmente que ele oculta muito. Porque né? não dependerá dele e de algum governo, e de alguma religião, ou de alguma crença, ou de alguma ciência, salvar a humanidade. Não dependerá. Sabe? Então, eles ocultam muito. E todo aquele que fala que descerá naves, se você interrogar e colocar ele na cadeira elétrica, ele fala a verdade, senão ele não fala. Verdade. É verdade. Tá Tem bem? mais Tem várias. Gostaria de saber se nessas viagens, ou digamos, nesses contatos, se você teve algum deslocamento, se os anos passaram normais, e quando você retornou, se você ficou jovem. Bem, acho que ela está fazendo alguma coisa baseada em uma abdução, embora você já tenha respondido que você não foi abduzido, Não, mas não os seus fui. contatos têm esse lapso Temporal? temporal? É a Camila que pergunta. Poderia ter, mas nós superamos esse lapso de espaço e de tempo. Aprendemos a fazer dentro das naves espaciais. Então, dos meus contatos, isso não acontece. Nos meus contatos, não acontece. Porque esse lapso de espaço e tempo são momentos roubados de uma criatura quando ela é abduzida. Eu vou repetir que eu não sou uma criatura abduzida. Perfeito. Tudo bem? Bem, tem uma pergunta que você me permite, é o teleinternauta, não sou eu, Ok, hein? tudo bem. É o Roberto que pergunta se em algum momento, nós já estamos acostumadas, né? Mas alguém já te perguntou se é louco? Se alguém me Nós já perguntou, estamos acostumadas. Já. Né, já. Cris? Não Na minha somos. família tinha esse acontecimento, né, de pessoas ficarem perturbadas. Inclusive minha mãe ficou. Ela foi curada. Não, mas e tal. pelos teus, digamos, pelo teu trabalho, que eu acho que a tua pesquisa, ela é séria e ninguém mesmo assim, eu acho que ele pergunta nesse sentido, se diante das suas pesquisas, do que você traz de informação, se alguém já disse que você, por passar tudo isso... É normal É normal. falar. Você é louco. Todo mundo fala. Até louco em vários sentidos. Você é louco de... Como é que você pode ter tanta coragem de falar e dizer a verdade? Então isso também é louco, porque... Com certeza. É verdade. Com certeza. Porque o ser humano é assim. Quando É uma ele exposição, sabe né? muito, ele é um arquivo. Ou ele é comprado por dinheiro alto, ou ele para de falar com uma metralhadora na cabeça. É verdade. Isso já aconteceu com muitos ufólogos, muitas pessoas que sabiam muito. Verdade. Inclusive até com militar, né? Militares. Com militares aí Então, que né? falaram de ufologia Então. e logo em seguida apareceram mortos, né, cara? Mortos, mandam verdade. embora, dispensa a pessoa, né? Mas o que é ser louco? Qualquer pessoa que venha com uma ideia, que vem inovar, é sempre louco, né? Vamos encarar como o nosso lema do Enigmas, né? Porque é Então. normal ser diferente, é normal ser paranormal. Está aqui o Raul, né? Para nós é normal. Com certeza que é normal. Você me fez O lembrar... homem galáctico é um Você ser me fez paranormal. lembrar passagens de Maria Madalena, quando ela perguntou a Jesus: Senhor, a visão vem da nossa alma, vem do nosso espírito? E ele respondeu: não, minha querida, vem de algo que está entre os dois, vem do cérebro. O cérebro é a maior potência, entendeu? E quem não tem cérebro, ou que tem a fraqueza no cérebro, ou que o cérebro já esteja dominado, não tem recursos. Então, nós fomos criados pelo cérebro. E utilizá-lo, né? E utilizar. Nós somos o cérebro. Verdade. O nosso corpo é a continuação do nosso cérebro. Tá bem? E você disse a palavra amor. Às vezes eu acho que falar muito essa palavra não resolve nada. Com Se não certeza. existir ação. Sem dúvida, Perfeito. Raul falou tudo agora. Tudo bem? Perfeito. Se Falou não tudo. existir ação, É isso aí. tem que ser assim: amor, sabedoria, imediatamente automático. Amor, sabedoria, imediatamente automático. Porque sem sabedoria nada se faz. É verdade. Concordo plenamente. Não adianta ter conhecimento e não usá-lo com sabedoria. Não usá-lo. Né? É verdade. Bem, você respondeu assim sobre os governos, mas aqui tem uma pergunta específica da Cíntia.
Na sua opinião, por que a NASA esconde as evidências desses seres? Eles têm medo de alarmar a humanidade? Tem. O que ela está perguntando, ela já sabe. Ela só quer que alguém confirme. Eu quero que ela grite isso em microfones, na praça pública, o que ela está perguntando e o que ela já sabe. Né? Eles ocultam, sim, por várias razões. Por muitas razões. E até porque eles se ligaram a seres contrários também. Correto. Também. Bem, aqui tem uma pergunta. Você pode contatar com eles a qualquer momento? E por que eles não aparecem para todos, já que são parecidos conosco? Então, eles pergunta quem? do Júlio. Né? Aí, Então, eles quem? eu acho que ETs, né? Ele está perguntando, ou esses seres que vêm até você. Olha, nos meus contatos existe um segredo, tudo bem? Muitas vezes que eu entrei nessas naves, elas aparecem em todo o mundo. De vez em quando elas aparecem, as pessoas fotografam, as pessoas não têm contato com eles, é quase impossível o contato, tudo bem? Então, assim, por que eles não aparecem? Eles aparecem. Claro que aparece. Agora, tem um detalhe. O que ela quer saber é uma divulgação que andaram fazendo através de telepatia, contato telepático, parará, piriri, pororó, que eles apareceriam em massa aqui. Em várias épocas prometeram isso e isso não aconteceu. Eu não tenho culpa. Não são com essas criaturas que eu tenho contato. Então, Raul, isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Esses seres que fazem essas telepatias, que mandam essas mensagens, até há pouco tempo tivemos aí uma coisa até muito desagradável, noticiaram que seres fariam contato com a raça humana inteira, saiu numa revista muito famosa, né? conceituosa do meio ufológico, em primeira mão, que em tal dia esses seres fariam contato e não apareceu. Como é que você vê isso, Raul? Eu vejo como um engano, uma mentira descarada, sacanagem e ilusão, tá? De quem recebe os contatos, de Certo. quem promete e de quem acredita. É verdade. Entendeu? Eu falei todas as palavras que eu tinha que falar. Eu acho que quem divulga isso, quem divulgou, é um irresponsável. Ele deveria saber se iria acontecer ou não. Então nós temos que ter palavra. Eu não posso mentir para você, eu não posso enganar você, e muito menos um mundo todo. Quantas criaturas existem na Terra hoje? Sim. Né? Com certeza. Isso, inclusive, ficou muito chato, né? Porque... Por que ficou chato? Não porque você disse, eu estou dizendo assim, ficou chato na época, porque o meio ufológico, que se diz pesquisador, que anunciou isso. Qual é o meio ufológico que você fala? O A meio ufologia pesquisador, foi né? partida em milhões de fatias. Isso é verdade. Sabe o que existe hoje em Peruíbe? É uma vergonha o que eu vou falar aqui, tá? Interesse é dinheiro. É verdade. Em Peruíbe, onde existe uma das maiores bases espaciais terrestres Sim. e extraterrestres. Tá? Ufologia ecológica. Isso existe, Caracas. Tá? Aí vão pessoas para lá, se reúnem lá, tem os guias que vão mostrar não sei o que para as pessoas, porque não mostram nada, e para lá vão pessoas que ficam em hotéis, o prefeito recebe mais votos, isso, sabe, é um absurdo. Então a ufologia foi partida em muitas fatias. Verdade. Ufologia religiosa, esotérica, ufologia espiritualista. A ufologia é única, ela não é partida. E os ufólogos também, tá? Eles dentro da ufologia, eles colocaram palavras que não existem dentro do... Por exemplo, uma esfera que desce, essa esfera tem uma criatura dentro dela, essa esfera luminosa, Certo. tá bem? Então, muitas vezes, eles chamam de canopra, eles chamam de sonda espacial, sabe? São nomes dados por pessoas que não tiveram contato com naves espaciais. Se você perguntar para cada ufólogo no nosso mundo, se um dia ele entrou dentro de uma nave espacial, ele vai falar para você que não. A maioria não entrou. A maioria não entrou. A maioria só vê
só conta a história do que viram, não eles próprios viram, né? Aí eles vão lá para o meio do campo fazer vigílias, não sabem com quem estão tendo contato, sabe? E isso já está mais do que provado, sabe? Que essas pessoas que fizeram isso, muitos deles já não estão mais na Terra. Verdade. Raul, e esses círculos que aparecem nas plantações de trigo, são feitos por extraterrestres? São feitos por eles? Esses círculos começaram em 1520, né? Aqui, com contato aqui no Brasil, e depois nessas plantações de trigo. Por que nesse local? Porque ali existe um canal espacial, certo, que para nós representa esse canal, tá? Que se chama canal solar, naquela região, onde eles, né, na Inglaterra, naquela região, tá? E eu conheço eles. Quer que eu te dou o nome da comandante? Por favor. Leikentar. Leikentar. Sabe o que significa? Não. A espada e a lei, o nome dela. Olha, que bonito, hein? Entendeu? Eles... É uma comandante mulher. Ela é uma comandante mulher. Tem uma com ela, que são as duas, na maioria das vezes, que fazem os círculos, os desenhos nos círculos. São criaturas que dificilmente alguém vai ter um contato com essas criaturas aqui na Terra, porque elas não querem contato com seres humanos. O que elas estão fazendo aqui, não é preciso que os seres humanos saibam. Tá? Mas, como eu tenho contato com naves e tudo mais que fazem coisas boas aqui na Terra, estou passando o nome da comandante, que se chama Leikentar. O nome dela significa espada e lei, porque elas trabalham nas linhas lei do nosso mundo. Nosso mundo tem linhas que traçam, que se cruzam. Tá, que são as linhas de lei. Que são chamadas linhas lei. Mais tarde, essas linhas foram ampliadas para dentro da Terra e por fora da Terra também. Dentro da Terra, eles têm bases intraterrenas? Quem? Tirou minha Esses pergunta, seres? hein, Cris? Esses seres quem, né? Esses seres que você tem contato. Existem bases na Terra desde a criação da Terra. Tudo bem? Tá. Esses seres sempre estiveram aqui, que são bases próprias da Terra. Estão dentro de montanhas, estão às vezes por dentro da Terra, são imensos os setores onde existem criaturas que trabalham nessas bases terrestres e extraterrestres. Então, existe. Agora, a sua pergunta talvez seja uma outra. Seres intraterrenos ficaram presos na Terra. Certo. Entendeu? Tem essa outra história. Então, mas como assim? Conta um pouquinho dessa história. Eles ficaram presos por quê? Porque eles desobedeceram leis, fizeram coisas erradas na Terra e na última hora prenderam eles todos aqui, porque aconteceu a chegada das naves positivas e o que sobrou aqui eles prenderam para dentro da Terra e ficaram como num inferno terrestre aqui dentro. Certo. E mais tarde eles conseguiram ligação de novo com os seres humanos e com a origem deles. Correto. Esses seres têm a ver com os reptilianos, estão falados na ufologia, não? Os reptilianos fazem parte desses seres, não são só eles. Correto. Eles fazem parte. Tá? Eu quero fazer uma pergunta, Claro, se você me permite, claro. Cris. Bem, todos falam aí do dia 21 de dezembro de 2012. Segundo seus contatos, o que pode acontecer? Falaram também, do início do mês passado até hoje, que morreria 1/3 da humanidade por interferências extraespaciais. Aconteceu isso? Não, não aconteceu. Isso saiu na internet, Saiu. o mundo ficou É sabendo. verdade, tive até uma pauta da Agora, você perguntou o que acontecerá no ano 2012. O que poderia ocorrer na Terra realmente seriam desastres no nosso Sol, que essas ondas solares poderiam atingir a Terra de uma forma tão desastrosa, sabe, que poderia destruir
várias pessoas na Terra, todo o sistema de comunicação, esse seria o maior desastre para a Terra. Mas o nosso Sol está controlado. Nós já conseguimos, né, trabalhar no nosso Sol para que essas não aconteçam na Terra. As outras coisas, eu acredito que são ilusões. Como você disse no início da entrevista. Bem, todo mundo quer saber onde Raul Pascoal dá seus cursos, como encontrar o seu material de pesquisa, como encontrar o seu livro, adquiri-lo. Por favor. Você quer que a Kátia fale aqui? Você quer que eu fale o seu site? Isso, pode falar. O livro eu posso enviar cópia, tá? Tá. Então, o site do Raul Pascoal é www.missãoterra.com.br. Para vocês que desejam contatá-lo, o e-mail é contato@missãoterra.com.br, E tem que é os o telefones título também, né, Kátia? do livro, isto. No livro aí, ele tem que ligar para o José Fernando em Campinas. José Fernando. O Então, José Fernando, é o 19 isso, 19. 2511 Anota aí, gente. 3838. Eu vou repetir Vê tudo o celular pra vocês. também. 19, Isso. que é Campinas, 97108896. Repetindo, 97108896 ou 2511 3838. São Paulo é 19, tá? O e-mail contato@missãoterra.com.br e o site www.missãoterra.com.br. Alguma agenda, algum curso, palestras? Vou dar uma coordenada aqui. Por então? favor, Tudo bem? vamos lá. Eu estou dando um curso em Campinas, ele está ativo. Correto. Todas as terças-feiras vou para Campinas. O curso começa às 8 da noite, termina às 11. Já faz 3 anos e vai mais 1 ano e meio esse curso. Se alguém quiser comparecer em Campinas, através do site, através do e-mail, telefone. Quem coordena lá é o José Fernando, por isso estou passando o telefone, que ele mora lá. Lá é uma subsede, entendeu? Então lá está dando um curso. E esse curso nós estamos enviando por internet também. Então a pessoa pode ligar para o José Fernando. O José Fernando vai dar as coordenadas, vai passar uma senha, ele pode assistir 2, 3 aulas do curso e depois ele pode continuar recebendo o curso por internet na casa dele, em qualquer lugar do país ou da terra. Existem pessoas lá da África assistindo nosso curso, Portugal e tudo mais. O projeto chama-se Alfa mais Ômega Missão Terra, Operação 3210. O que é essa operação? Porque tem 3210-432 e 6.9. Missão Terra. Perfeito. Operação 321.0. É assim, todo ser criado e todo mundo criado teve um ponto de início, que é o ponto zero. Tudo Ponto bem? zero, ok. Então, como a Terra passou por 3 eras terrestres e mais 2 superiores, tá bem? A operação 321.0 é voltar a todo o passado da Terra, a toda a existência da Terra, voltar ao presente e partir para o futuro. Então, significa operação 321.0. Nós também temos esse código, você não sabia? Da nossa criação, nós temos esse código, 321.0. Do ponto de início da nossa criação e em que lugar fomos criados e é a nossa origem. Então, é a origem de todos. Correto. E da Terra também. Por isso tem esse código. Isso é um código. Perfeito. Operação 321.0. Raul, pelos seus estudos, existem vários espíritos vindos desse universo que você veio, reencarnados aqui no planeta Terra neste momento? Existem. Existe, você conhece? Pessoas encarnadas, sim. É normal eu encontrar na Terra, em cursos, em palestras, pessoas que vieram de outros mundos habitados e que trabalharam nessa grande organização Correto. da criação.
muitos deles estão na Terra, e os seres que também estão nessas bases terrestres, eu os conheço desde sempre. Então, esse encontro é reencontrá-los aqui, né? Pessoas que vieram de Órion, pessoas que vieram de outros lugares, de outros universos ainda, certo. Entendeu? Então, nós reencontramos essas pessoas aqui, sim. Até parece assim que foi um grande reencontro, né? E essas criaturas, eu tenho que ajudá-las muito, eu tenho que resgatá-las, eu tenho que trabalhar junto com os meus amigos para que aqueles mundos que foram tomados e dominados, por isso elas vieram para cá, que esses mundos sejam reconstruídos e que elas voltem para as suas origens como sempre estiveram. É uma das partes da nossa missão. Da sua missão. Tá bem? Como que você vê o planeta Terra? É um laboratório? É mais ou menos aquilo que Kardec diz mesmo? Ou a tua visão é diferente? Allan Kardec, Qual que é a visão de Raul Pascoal, eu quero saber, sobre o planeta Terra? O a nosso gente vem aqui para mundo. pagar alguma coisa? Como é que é? Como que funciona não isso? pensa assim, não. Ninguém veio aqui para pagar. Aqui é assim, bem, tá? Vou explicar para a Terra, na sua origem, foi um mundo de criação de vidas para outros sistemas. Certo. A Terra original, ela tinha nela 7 espaços dimensionais, 3 internos e 3 externos, e mais o seu espaço, que são 7. A Terra foi criada para que fosse um imenso laboratório extraespacial, Olha só, gente. com todo o conhecimento da vida de criaturas e da vida de criação de mundos, inclusive, tá? A Terra foi criada para isso. Houve, sim, invasões na Terra, sabe? E essas invasões são seres que, na maioria das vezes, vieram de várias raças do universo e formaram raças aqui. Certo. Eles continuaram fazendo as mesmas anarquias que fizeram no mundo de origem deles. Correto. Entendeu? Então, não sei se eu expliquei para você. Não, entendi perfeitamente. Tá? Você não está aqui para pagar nada. Certo. Você está aqui porque a sua origem não é terrena. A Terra foi oferecida para muitas raças, para que tivessem a oportunidade de reconhecer muitas coisas que fizeram no passado. E assumir que fizeram. E não continuarem prejudicando o próximo ou a própria Terra. Correto. Entendeu? Mas eu não creio que você ou ela tenha produzido esse mal na Terra. Entendeu? Portanto, não fala assim para mim, nós estamos aqui pagando alguma coisa. Não, você teve a oportunidade de estar aqui na nossa era, reconhecer, né, que o seu mundo de origem, de onde você veio, está sendo preparado para você existir de novo lá também. Olha, que maravilha, né? Tá bem? E tem mais. Posso lhe dizer mais. Todos os seres humanos, se houver um resgate, vão precisar do corpo físico. Entendeu? Entendi. Essa coisa de o céu, o espírito vai para o céu, isso é uma outra ilusão. O espírito existe, mas ele não pode operar, ele não pode agir se não tiver o corpo físico. Uhum. Então, os mundos que estão sendo preparados para que exista vida. Vida corporal, matéria, espírito e energia. Então, esse resgate seria um resgate físico, pelo que eu entendo. Disse para você, inclusive o físico. Interessante. Então, risca do seu caderno, risca da humanidade essa bobagem. Tem que ver Não, para pagar, vamos né? resgatar o espírito, tá? Isso é uma ilusão. Os mundos que estão sendo preparados e outros que estão sendo criados, existirá vida. Vida é isso aqui, ó. Eu estou Física, tocando. né? Vida física, né, Raul? Você está dizendo, não é isso? Física também, porque faz parte. Nós fomos criados do espírito. O nosso corpo é o nosso veículo. Nós podemos tocar, operar, onde muitas vezes o espírito não pode. Entendi. Mais alguma pergunta, Kátia? Nosso Não, internauta? as pessoas estão agradecendo
que tinham muitas dúvidas, ele conseguiu esclarecer sobre esses pontos e nós estamos muito felizes com a sua participação. Raul, Eu que agradeço. eu gostaria que você desse uma mensagem nesse momento para o nosso internauta. São mais ou menos 400 mil internautas assistindo o teu programa. Pra Uma esse mensagem. momento, uma mensagem do Raul, desse projeto tão maravilhoso que você encabeça há muitos anos. Quantos anos, Raul, você está desde os 7 anos, né? Desde os 7 anos de idade. Então é muito tempo, Eu né, quero gente? dizer para você que quando eu nasci aqui, eu me comuniquei com a minha mãe e com meu pai antes de nascer. 3 anos antes, que eu já tinha um contrato com eles. 3 anos antes, eu estava numa esfera dourada muito grande e ia sobrevoando a Terra para saber quais eram os pontos mais importantes por onde eu deveria operar, por onde eu deveria trabalhar. 3 anos antes de nascer, Certo. nessa esfera, né? Então, eu sei a minha origem. Antes de nascer, eu conversei com meu pai, com a minha mãe, eu quase matei eles de susto e avisei, olha, agora é hora. Tá? Ela ficou um tempão sem descobrir qual era o meu nome e apareceu uma nave em cima da nossa casa e disse para ela, coloque o nome nele de Raul. Ele não é seu filho, é nosso filho. Olha que interessante. Coloque o nome nele de Raul. E eu não troco o meu nome. Existem seitas, crenças dentro da ufologia que a pessoa troca o seu nome, entendeu? Eu não troco o meu nome, assim como eu não troco a minha pessoa, não troco o meu espírito. Também não. Entendeu? Não entro nesses barcos que a gente não sabe para onde vai, né? Tudo bem? Bem, Você queria que eu desse uma mensagem? Isso, favor. nosso internauta. Tudo bem. Simplesinha. Do jeito que você quiser. Ame a vida, que a vida é amor. Que o amor é a luz que transcende a vida por todo o seu ser. muito lindo. www.missãoterra.com.br. Assim, a vida é o essencial para todos nós. A continuação da vida. Não só aqui, a continuação. Nós falamos de um projeto, 321.0, a continuação da vida. Então, a vida é o essencial. Então, nós temos essa mensagem. Ame a vida, que a vida é amor, que o amor é a luz que transcende seu ser por toda a existência. Nossa, que bonito, É né? somente a luz, o amor. Você tem que agir, você tem que estar consciente, você tem que realizar algo. Sim, É isso. muito Bacana, bom. hein? Muito bacana. Bem, me resta só convidar todos os teleinternautas, porque daqui do programa Enigmas, nós faremos o programa Enigmas daqui a pouquinho lá na Rede Brasil de televisão Com Nani Venâncio. Com Nani Venâncio. Pega o folheto aí para você. Vamos lá. depois. Vamos mostrar o folheto aqui do Por projeto? favor. Olha aqui. É o curso. Olha aqui, Kátia. O curso. Tá vendo Sim. isso? Uhum. Ame a vida. Encom Espacitômeros. É uma nave e o nome de um comandante. Encom Espacitômeros são pessoas que comandam naves espaciais. Entendeu? Entendi. Então, o curso é supervisionado. As E tem as matérias palestras são também. preparadas. E ali a pessoa vai aprender a manejar esse mental que nós temos. Nós ensinamos a pessoa onde estão os canais mentais de uma pessoa, tá? E para que pode ser usado para contatos espaciais. Dá uma olhada nessa última página. Kátia, dá uma olhada que eu tô sem óculos. Tá bem? Eu sem óculos eu também não enxergo, viu, Raul? Sobre o sistema terrestre, o sistema solar e o sistema lunar. Isso, A Terra é um ser vivo na sua forma de ser. isso, Temos canais cerebrais, canais mentais e telas mentais. isso. O contato. Daí tem um gráfico de contato sobre Então, esses canais. Esses né? o primeiro círculo ali representa a Terra. Tudo bem? O segundo representa o cérebro humano.
assim como está sendo readaptado na Terra, os seus canais verdadeiros, que ela sempre teve, que é 1, 2, 3, 4, que é chamado lunar, solar, Saturno e Marte. Assim na Terra também. São esses canais, e aqui representa o cérebro do homem. Então nós ensinamos a pessoa a trabalhar esses canais mentais para que ele também possa ter esses contatos. Olha que maravilha. Gente, vamos passar de novo então o site do Raul Pascoal, porque nós estamos praticamente nos nossos momentos finais e a gente tem que falar dos nossos programas ainda, Sim, né, Kátia? é www.missãoterra.com.br. E um convite para vocês, neste próximo sábado, na verdade é sexta, sábado e domingo, começa com a procissão às 21 horas da Convenção dos Magos e Bruxas lá em Paranapiacaba. Estaremos lá. Cris, estaremos de Pascoal, fazendo uma cobertura, Kátia, né? Isso, juntamente ao Congresso Ufológico, que é o primeiro com a convenção, né, Cris? É verdade. E convido vocês também a assistir o programa Enigmas na tvmundi.com.br. E nós estamos com 4 milhões de acessos, bombando com Enigmas na TV Mundi também. Sim. E também o Sexto Sentido, o programa Sexto Sentido, toda segunda e sexta-feira, às 20h30 da noite, né, Kátia? E o Sol de Gaia comigo, toda segunda-feira, às 17 horas. Então, praticamente, estamos com o programa todos os dias para vocês ficarem plugados em espiritualidade, conhecer um pouco, como disse o Raul, é preciso conhecer as coisas do espírito, as coisas dos seres extraterrestres e saber com quem está se lidando, né, Raul? É verdade. O importante é saber com quem você está lidando e com quem tem contato com você e o que quer. Isso aí, gente. Fazer essas perguntas. Isso é lucidez, é luz interna. E né? a fundo, sabe? Perfeito. Se eu estou falando com você, eu tenho que saber quem você Com é. certeza, você é saber. verdade. Assim Essa são é uma os relação contatos. de verdadeiro fraternismo, de amizade, né, Raul? Amizade. Se a pessoa, ou o espírito, ou essa terra, recusar de dizer quem ele é, sai fora. Questione, gente. É lúcido questionar. Raul, então, para terminar esse bate-papo, que infelizmente passa muito rápido, mas fica o nosso convite para você participar do Enigmas da TV Mundi também. Eu gostaria que você desse suas considerações finais para o nosso internauta. Considerações finais. Primeiro, quando alguém me recebe num canal de TV, de rádio, ou aqui como vocês, eu fico imensamente agradecido e eu nunca esqueço essas pessoas. Nós é que agradecemos sua E presença. todas as pessoas que me fazem pergunta, eu respondo com muito carinho. Bacana. Eu acho que eles precisam dessa resposta. Com certeza. E eu quero falar para eles assim como eu estou aqui sentindo esse calor gostoso, porque eu noto isso. Bacana, uma interação Eu gostosa. nasci para notar isso. O astral de vocês estão passando aqui, eu estou rodeado desse astral bom. Muito Que gostoso, bom. Tá? né, Raul? Que é difícil encontrar hoje em dia, principalmente em canais também. Você sabe, verdade, você está no é ramo, verdade. você sabe. É verdade. Sim. Então, qual a mensagem que eu quero passar? Um beijo para todos, um grande abraço e dizer assim: eu amo a Terra. Bacana, obrigada. E se eu amo a Terra, eu tenho que amar os meus semelhantes. Tudo bem? É isso aí. É isso. Gratidão. Gratidão, Raul. Uma honra imensa tê-lo aqui conosco no Enigmas. E olha, então, Kátia Gaia, daqui a pouco estamos na Nani Venâncio, na Rede Brasil de TV, com a pauta do Enigmas também. E entre lá, interaja com a gente na Nani também. E um beijo a vocês e pelo também. Facebook. Um beijo a vocês. Gratidão, um beijo, Elis Regina Souza Pontes. Um beijo a todos vocês aí que assistem o nosso Enigmas, né, Kátia? Muito obrigada. Muito obrigada, por todos. gratidão eterna. Gratidão, Raul, eterna. Obrigado, Muito obrigada, comandante. Obrigado a você. Um beijo a todos vocês. Até o próximo Enigmas. Você não sabe o bem que você está fazendo para os outros lá fora. Que assim seja. Então isso é que é importante, né? Que assim seja, Raul. Quantas pessoas estão